Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Pedro Aragão. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Filemon. Vamos lá, versículo 1. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Vamos orar. Senhor, nesta noite nos dá a tua graça. Precisamos de ti, precisamos da tua direção, precisamos da tua orientação, meu Senhor, da tua revelação, para que possamos, meu Senhor, ter um coração aberto para receber as tuas verdades, os teus preceitos. Fala conosco, meu Deus, usa a tua palavra. Fala conosco e transforma a nossa vida. Traz edificação, Senhor, e manifesta em nós a tua glória e o teu poder. Que a tua graça nos visite, de um modo especial se faça presente entre nós, nos ensinando e nos transformando cada vez mais. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Queridos, nós vamos comentar progressivamente esse texto, como já temos feito nas demais epístolas que estudamos. E a gente vai tirar daqui algumas lições à medida que Deus nos dá direção, à medida que o Senhor falar conosco, nós vamos compartilhando com os irmãos. Aqui Paulo diz o seguinte, no começo, que é uma saudação, né? Que é uma introdução à carta. Naquela época as cartas eram bem programadas, né? Na época que se escrevia carta, o pessoal sabia escrever. Agora não sabe mais escrever, não. Então, queridos, eles sempre começavam com uma introdução, vinha depois o desenvolvimento do texto, onde eles compartilhavam o conteúdo da carta, o propósito da carta, e tinha depois, finalizando, um fechamento, que era uma saudação acompanhada de uma bênção final. Então era assim que eles escreviam as cartas ou epístolas. Ok? Carta e epístola é a mesma coisa. Se você pegar versões mais antigas, você vai ver Epístola de Paulo a Filemon. As versões mais modernas simplificam a linguagem e falam Carta de Paulo a Filemon. E não esqueça que geralmente a gente faz uma confusão nisso. É Paulo escrevendo a Filemon. Não é Filemon que está escrevendo essa carta. É carta de Paulo para Filemon. Amém? Ficou claro? Então vamos ver. Paulo se apresenta da seguinte forma. Ele diz, eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus. E é importante, porque Paulo está dizendo aqui, preste atenção, que ele é prisioneiro por causa de Cristo Jesus. Então aqui ele é prisioneiro mesmo, certo? Se ele tivesse dito assim, prisioneiro de Cristo Jesus, então
não é a mesma coisa. Prisioneiro de Cristo Jesus significaria que ele estaria preso a Cristo. Quando diz prisioneiro por causa de Cristo, ele não está falando aqui que ele está preso a Cristo, ainda que esteja emocionalmente, espiritualmente, ele estava preso a Cristo. Mas nesse caso aqui, Paulo estava preso literalmente. Ele estava na cadeia. Ok? Paulo teve, os irmãos que já leram o livro de Atos sabem que Paulo teve um momento que ele foi levado para a prisão em Roma, mas Paulo não ficou preso só em Roma. Mas ele escreveu algumas cartas que são também conhecidas como cartas da prisão, ok? Então Paulo menciona que ele era prisioneiro. Então ele está dizendo prisioneiro por causa de Cristo Jesus. Pelo fato dele ser um servo de Cristo, ter um compromisso sério com Cristo e não abrir mão desse compromisso em hipótese alguma, ele acabou sendo preso. É isso que ele está dizendo aqui, tá certo? É o que vai acontecer, por exemplo, lá em Atos, que Paulo se converte. Depois que ele se converte, então os judeus passam a persegui-lo, porque até então ele era um emissário, um instrumento dos judeus para perseguir o povo de Deus. Até que ele se converte ao Senhor e ele sai da condição de perseguidor a perseguido. E teve um momento que ele viveu uma situação complicada, porque quando Paulo se converteu, ele ficou entre dois fogos. Ele ficou sendo atacado pelos judeus, antes companheiro deles, por quê? Porque ele se tornou um traidor, certo? Mas ao mesmo tempo, ele ficou sob suspeita, ninguém confiava nele, por parte dos cristãos, dos servos de Deus, porque eles achavam, uma vez que Paulo já tinha perseguido tanto a igreja e causado tanto mal à igreja, eles não acreditavam ainda na conversão de Paulo. Então levou tempo para Paulo ser aceito no meio do povo de Deus. Portanto, ele viveu uma situação bem crítica. Ele não tinha amigos de nenhum lado. E, queridos, às vezes, nós quando decidimos servir a Deus, passamos por situações assim. E a maioria de nós não gosta disso. E muitas pessoas abandonam a Cristo por causa disso. Porque a gente valoriza demasiadamente as amizades. Quando eu falo demasiadamente, é porque as amizades devem ser valorizadas e muito valorizadas, mas não demasiadamente valorizadas. Não tão valorizadas a ponto de comprometer o nosso relacionamento com Deus. A ponto de nós termos que abrir mão da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, para não desagradar os amigos ou para agradar os amigos. Nós não podemos ter essa postura. Tá certo? Quando assumimos um compromisso com Cristo, nós temos que ser radicais. Tá bem? Temos que ser radicais. E Paulo realmente, como ele já era um homem de personalidade assim, e tudo que ele fazia, ele era muito intenso naquilo que ele fazia. Então, quando Paulo era judeu, ele perseguiu a igreja de todos os modos possíveis, achando até que estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando Paulo deixou de ser, que ele não deixou de ser judeu, óbvio, quando ele deixou de seguir o judaísmo, ele abraçou o cristianismo e a Cristo antes de tudo, né? Porque naquela época, queridos, ainda nem se falava de cristianismo exatamente. O cristianismo como religião não estava definido. Então não se tratava de cristianismo, se tratava de realmente assumir um compromisso sério com Cristo. Era com o Senhor. Infelizmente hoje as pessoas têm mais compromisso com a religião cristã do que com Cristo. Infelizmente.
E a gente às vezes nem sabe a diferença entre um compromisso com Cristo e um compromisso com a religião cristã. Então Paulo realmente radicalizou. Ele disse, agora é Cristo a minha vida. Ele diz, para mim a vida não tem mais nenhum sentido a não ser Cristo. Ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo radicalizou. Se você quiser ser um crente fiel a Deus, tem que radicalizar. Não pode ficar em cima do muro, no meio termo. Não pode ficar na dúvida. Você tem que tomar uma posição, e uma posição séria. Então, Paulo, que se tornou prisioneiro por causa de Cristo, ele começou se tornando um prisioneiro de Cristo. E é aí onde todos nós temos que começar. Por que que hoje as pessoas não querem mais serem tão comprometidas com Deus a ponto de se tornar um prisioneiro por causa de Cristo? Porque muitos de nós, queridos, ainda nem sequer somos um prisioneiro de Cristo. Em outras palavras, os nossos vínculos com Cristo, as nossas cadeias com Cristo, as nossas amarras com Cristo, ainda não são tão firmes quanto deveriam ser. Então, qualquer pressãozinha, qualquer jogadinha, qualquer manipulaçãozinha, a gente esquece de Cristo. Principalmente os jovens. Principalmente os jovens, que são muito Maria vai com as outras. Então, meus amados, nós temos que tomar uma posição séria sobre o nosso compromisso com Cristo. Uma vez que ele se comprometeu 100% conosco, a ponto de dar a sua própria vida por nós, nós não podemos ser menos comprometidos com ele. Então temos que ser capazes de dizer, como Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O próprio Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Ficou claro, queridos? Amém? Então, ele diz, ele passa a se apresentar, ele passa, inclusive, a ter orgulho disso. Paulo passa a utilizar a realidade que ele vivia como uma forma de apresentação. Ele dizia, eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo. Então, Paulo, ele não tinha vergonha de estar na cadeia por causa de Jesus. Não tinha vergonha. Ele... Para ele, isso era um orgulho. Aliás, se vocês não sabem, naquela época, para qualquer cristão, ser perseguido por causa de Cristo, ser preso por causa de Cristo, ou até morrer por causa de Cristo, era um orgulho. Chega por aí, já na época do ano 300, por aí, mas até um pouco antes disso, esse negócio ficou até desequilibrado. Porque assim, eles tinham tanta empolgação, tanto zelo, tanto fervor, que eles chegaram ao ponto de perder a sabedoria. Perder a sabedoria em que sentido? É que, pelo fato deles estarem tão dispostos a seguir a Cristo a qualquer custo, e serem literalmente prisioneiros por causa de Cristo, e dar a vida por Cristo, teve gente que passou a se oferecer para morrer. É daí onde vem os mártires da igreja cristã. Vocês já ouviram falar nos mártires? Já assistiram aqueles filmes do Império Romano, do perseguição dos cristãos? Então tinha gente, falar em palavras bem simples, tinha gente que se oferecia para morrer, porque ele achava ser morto por causa de Cristo ou por causa da sua fé, isso lhe traria benefícios. E essas pessoas que estavam com esse coração tão disposto a dar a própria vida por Cristo,
elas passaram a ser idolatradas, literalmente. Os cristãos da época começaram a achar que essas pessoas, por isso, tinham méritos especiais, diferenciados. Tinha aqueles que se ofereciam para morrer, não é porque ele era perseguido e matava. Ele dizia, me mate. Vocês estão entendendo? Então, isso se tornou um negócio neurótico. Cristãos que se ofereciam para ser morto, em nome de Cristo, e aqueles que não tinham coragem de fazer isso, cometiam outro pecado. Passavam a adorar aqueles que faziam isso. Daí surgiu, que é muito conhecido no cristianismo católico, a ideia de adoração aos mártires, veneração aos mártires e tudo mais. Mas uma coisa foi alguém que foi martirizado ou sacrificado pela sua fidelidade ao Senhor. Outra coisa foi alguns casos de irmãos que, por zelo, se ofereceram para morrer, achando que isso agradava a Deus. A Bíblia não manda ninguém morrer para agradar a Deus. A Bíblia manda que todos vivam para agradar a Deus. A Bíblia não manda ninguém morrer para agradar a Deus. Romanos diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas um sacrifício vivo. Deus não quer que você morra por Ele. O que Deus quer é que você viva inteiramente para Ele, sendo fiel a Ele em tudo e sendo um exemplo, um modelo. Entendeu? Isso é mais importante do que morrer por Ele. É ter uma vida que glorifique o nome dEle. Agora, alguém que leva radicalmente a sério a vida com Cristo, se ela for ameaçada de morte porque é cristã, ela não vai se acovardar e não vai negar o Senhor. Certamente. Mas, meus queridos, nós não precisamos atrair fogo inimigo. Porque tem gente que atrai fogo inimigo. Isso não é bíblico. Que sai puxando briga, confusão, se expondo em nome de Cristo, supondo que vai agradar a Cristo. Mas isso não tem respaldo bíblico. Então não confunda zelo com tolice. Ainda que às vezes a tolice seja proveniente de zelo, mas Deus não quer tolos servindo a Ele. Tá bem? Sabe, hoje não temos mais essa coisa de irmãos e irmãs que se oferecem para morrer por causa de Cristo, né? Mas tem irmãos que ficam feio e chato, achando que vai agradar a Cristo, né? Então, queridos, Paulo até faz uma observação quando ele escreve uma das suas cartas. Ele diz assim, olha, porque eu percebo que vocês têm zelo, mas vocês não têm sabedoria. Deus não é contra a beleza, tá? Deus não é contra a beleza. E não confunda beleza com vaidade. Deus é contra a vaidade. Deus não tem problema com beleza. E as irmãs acham que qualquer tipo de beleza é vaidade. Então, queridos, nós temos que tirar da nossa cabeça alguns conceitos, porque o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando sobre a importância de sermos mais zelosos com as coisas de Deus. Mas estou falando sobre a importância de vocês entenderem o que é zelo. Porque Paulo diz que zelo sem sabedoria é loucura, é doidice. Não é espiritualidade, é neurose. Entenderam? Amém? Zelo tem que ter, mas tem que ter zelo com sabedoria. Os irmãos aqui chegaram numa neura que quem tinha coragem deixava ou até procurava a morte. E os que não tinham
coragem de procurar a morte, passaram a adorar os que tinham coragem de fazer isso. Como se isso fosse um mérito, como se isso trouxesse espiritualidade. Se você viajar, for para Roma, numa cidade dessas antigas, alguma coisa desse tipo, você vai ver lá, tem lá a foto, a estátua do Marte tal, que se entregou. Não é porque mataram o cara, não. Ele praticamente se ofereceu, disse, me mate. Só porque ele achava que isso era espiritual. Não confundam as coisas. Tá bem? O desafio da palavra de Deus é a gente viver o mais intensamente e comprometidamente o cristianismo. Não é fazer bobagem. Tá bem? Agora, por outro lado, a realidade moderna, em que ninguém quer fazer sacrifício nenhum por Cristo, que ninguém quer pagar o preço para servir a Cristo, todo mundo quer um cristianismo frouxo, de moleza, não é nem de liberdade, é de libertinagem, porque aquilo que Paulo diz, olha, sejam livres. E Paulo diz, somos livres. Ele chega até a aconselhar a igreja, e ele diz assim, olha, nós não podemos deixar que ninguém fique cerceando a nossa liberdade. Mas o mesmo Paulo também diz, mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Certo? Ele diz, tudo me é permitido ou lícito, mas nem tudo me convém. Então, licitude não é liberdade para ser inconveniente. Os crentes de hoje são inconvenientes. Inconvenientes no sentido de que eles saíram do lícito e passaram a viver no ilícito. Deus não aceita isso, tá? Mas você desenvolver neura religiosa, neura eclesiástica, Deus também não quer isso. Para ninguém, para a igreja dele não. Se torna um testemunho, né? Um testemunho. Muitas pessoas não se convertem por causa das nossas neuras. E a gente diz, é porque ela não quer compromisso com Deus. Não, ela não quer viver essas loucuras que a gente vive, que a gente pratica dentro da igreja. Umas esquisitices de alguns irmãos que não sabem distinguir o diferente e o esquisito. Amém, amados? Então ele diz, junto com o irmão Timóteo, eu escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. Interessante, né? Paulo tratava as pessoas que andavam com ele como amigos. E eram companheiros de trabalho, mas ele os tinha como amigos. Vocês estão lembrando do finalzinho de Tito, do que nós meditamos na carta de Tito? Que fala, olha, irmãos, como assim, a palavra de Deus, ela toda tem uma harmonia. Versículo 15 do último capítulo de Tito diz, todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações aos nossos amigos na fé. Ele não fala irmãos na fé, amigos na fé. E terça-feira passada eu terminei, concluí, né, a carta de Paulo a Tito, falando sobre a importância de uma igreja que seja mais amiga. Onde haja mais amigos, não apenas irmãos. Até porque a Bíblia diz que tem amigo mais chegado do que um irmão. Então, queridos, e outra coisa, né? Irmão, a gente é irmão porque não tem jeito, né? Amizade é escolha. Irmandade é obrigação. Não é verdade? Tem certas pessoas que a gente diz assim, é o jeito. Chama ele de irmão, é filho de Deus também, né? Mas tem pessoas que não motivam a gente em nada. Tem uma vida que não nos motiva em nada a ter qualquer tipo de compromisso de amizade ou de relacionamento mais profundo com elas. Porque, infelizmente, queridos, nós temos muita gente na casa de Deus que é insuportável. A gente aguenta por dever cristão. É difícil valorizar essas pessoas e ter uma amizade verdadeira com essas pessoas. Então, queridos,
amigos na fé. Tá? Ele diz: escreva a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. O pessoal usa esses textos aqui, igreja que se reúne na sua casa, para defender o conceito de grupos familiares, de grupos pequenos. Onde, na época do Senhor, não tinha igreja grande. Eu já vi gente dizendo isso. Não tinha igreja grande. Na época do Senhor, os irmãos só se reuniam de pouquinho, nas casas. Irmãos, é uma boa intenção, mas é uma deturpação da palavra de Deus. As casas daquela época não eram casinhas. Filemão era um homem importante, bem financeiramente. É tanto que você vai ver no texto que ele era tão bem financeiramente que ele tinha escravos. E quem tinha escravo não era pobre. Tá certo? Ele era um homem influente, bem financeiramente. E, portanto, esse pessoal tinha casa grande. Os livros de história, de pesquisa, quando a gente vai ver isso aí, nós sabemos que havia naquela época casas tão grandes, e era muito comum nas casas. Vocês se lembram em Atos, quando Paulo chega numa casa para pregar, e ele está lá em cima pregando, e tem um rapaz que cai, morre, Paulo ora por ele para ele ressuscitar. Mas onde é que era a pregação? Onde é que estava sendo o culto? Na parte de cima da casa, na parte superior da casa. Porque era muito comum, eles construíam as casas, e em cima da casa, ao invés dele fazer uma coberta de telha, alguma coisa assim, eles faziam um salão grande assim. Tinha casa que tinha em cima um salão, o tamanho que era a casa, era um salão, tinha casa com um salão desse tamanho aqui. O pessoal mais rico, o pessoal de mais condição financeira. Vocês já notaram que esses filmes que passam na televisão sobre aquela época antiga, da época de Jesus, só mostra casinha pequenininha, coberta de palha, como se fosse casa de pobre. Já notaram isso? Aquilo ali, queridos, na verdade é o cenário que é pobre. Mas não tinha só casa de pobre, não, naquela época. Tinham casas gigantescas. Tinham casas que eram verdadeiros palácios. A arqueologia já comprovou isso. Então tinha casa que às vezes no andar de cima, nessa área que eles tinham, cabia 500 pessoas. Entenderam? Então havia igrejas grandes, maior do que a nossa, com 500 pessoas. E provavelmente, lá na casa de Filemão, quando ele diz assim, a igreja que se reúne na sua casa. Aqui não se trata de grupo familiar não, irmãos. Aqui não se trata de grupo pequeno que tem 15, 20, 30 pessoas. Era uma igreja. E talvez uma igreja do tamanho da nossa. Vocês estão entendendo? Amém? Porque, queridos, é impressionante como o pessoal deturpa a Bíblia para provar uma tese que não se sustenta historicamente. Às vezes a pessoa, ela tem uma ideia e ela usa a Bíblia para comprovar a ideia e faz a Bíblia dizer o que não disse. Havia naquela época casas que cabia 500 pessoas, 200, 300, 400 no alpendre, na parte de cima da casa. Tá certo? Então quando ele fala a igreja que se reúne na sua casa, na casa de Filemão, não era meia dúzia de pessoas, não. Não sei, a Bíblia não fala, mas podia ser aí 200, 300, 500 pessoas. Era uma igreja, não era grupinho familiar, não. Eu não estou negando a importância dos grupos familiares. Muito pelo contrário. É algo extremamente importante. Mas usar esses textos para defender. Eu já vi gente condenando as igrejas grandes e dizendo que a igreja na Bíblia era pequenininha. Era só aquele pessoal que cabia numa casinha, numa sala. Não, está errado isso aí, tá? Quem faz esse tipo de afirmação nunca estudou arqueologia bíblica. Então, queridos, no versículo 2 ele diz, esta carta vai também para a nossa irmã
Áfia e para Arquipo. Por que eu estou lendo Arquipo? Eu não sei se na sua versão é diferente, se tem um acento nesse A. Na minha versão não é uma proparoxítona. Se tivesse um acento no A, seria Arquipo. Como não tem, é Arquipo. Tá certo? Às vezes varia um pouquinho, porque os nomes gregos eles tinham variações, tá? Então ele diz, nosso companheiro de lutas. Nosso companheiro de lutas. Meus queridos, nós procuramos muito ter companheiros de diversão, não é? Companheiros de lutas ou companheiros nas lutas. Tá raro encontrar hoje, tá difícil, não é? Na hora que você passa por luta, provação, os companheiros, se mandam. Aproveitando, tanto pelo português como também amplia o nosso entendimento bíblico, vocês sabem qual o significado da palavra companheiro, etimologicamente, ou seja, a origem da palavra companheiro? Companheiro vem de pão. Pão. Pão na Bíblia simboliza o quê? Comunhão. Certo? Comunhão. Companheiro, literalmente, você tem o pãoeiro. É aquele que come pão com você. Hoje eu vejo gente dizendo assim, não, fulano é colega. Amigo é outra coisa. Pois bem, então o pessoal hoje fala companheiro. E companheiro é uma palavra que assim se tornou insignificante. Perdeu o significado, perdeu o valor. Companheiro é qualquer um, em qualquer contexto. Queridos, na Bíblia não. Na Bíblia, companheiro significa amigo íntimo. Amigo íntimo. Por quê? Porque não é só um amigo. O companheiro é o amigo que come pão na sua mesa. Você entendeu? É o amigo que come pão com você, que come do seu pão. Etimologicamente, o sentido da palavra é esse. O sentido literal da palavra é esse. Companheiro. Come pão comigo. Então, companheiro na Bíblia é uma palavra que tem um significado profundíssimo. Fala de intimidade profunda. A pessoa que está dentro da minha casa, que senta comigo à mesa e come pão comigo. Não é o cara lá da esquina. Eu conheço. Já conversei com ele. Um dia a gente bebeu uma cerveja junto. Não, não é isso não. Companheiro é uma palavra de extrema profundidade relacional na Bíblia. Então ele diz, esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, o nosso companheiro de lutas, companheiro de batalhas, companheiro nas aflições. Você tem alguém assim? Isso é companheiro na Bíblia. O sentido da palavra companheiro. Tá certo? Então, companheiro e amigo estão muito vinculados. Mas o companheiro é o amigo íntimo, que come com você na sua casa. E eu tenho certeza que ninguém bota qualquer um para comer na sua casa. Não é verdade? Então ele diz, companheiro de lutas. Não é só companheiro nas alegrias, não. Querido, para encontrar companhia na hora da alegria é muito fácil, não é? Eu escuto tanto, rapaz, as pessoas às vezes chegam para conversar comigo, elas estão numa situação maravilhosa, privilegiada, bem financeiramente, não falta amigo, né? De repente o barco afunda, o negócio complica, tudo vai lá para o brejo, desaparece. Tudo que é amigo desaparece. Não é verdade? Some. Até a família. Hoje, até a família some. Até porque ensinam, sabe o que ensinam hoje na nossa sociedade? Não ande com os fracassados. Só ande com os vitoriosos. Só ande com os bem-sucedidos. E tem gente seguindo isso aí.
É claro que você não vai andar com um fracassado para imitar ou seguir o fracasso dele. Mas, meus queridos, as pessoas não podem ser valorizadas pelo sucesso que elas têm, não. As pessoas têm que ser valorizadas pelo que elas são. Não é pelo que elas têm. Tá certo? Porque, meu irmão, todos nós temos aquelas horazinhas que a gente vira arroz de terceira. Não se orgulhe, não. Não fique inchado, não. Porque todo mundo passa por essas horas difíceis, amargas. E se você abandona os outros nessas horas, até Deus vai lhe abandonar nas suas horas difíceis. Você ouviu uma mensagem de fé e esperança com o pastor Pedro Aragão, gravado ao vivo na Igreja de Cristo na Maraponga. Aguardamos você e sua família, domingo às 18 horas, na Avenida Benjamin Brasil 1137, Maraponga, Fortaleza, Ceará.